pessoal, tudo bem? Tava com saudade de vocês, olha só, nosso segundo videocast aqui, o videocast Diálogos do Grupo Trama Reputale, uma organização que você já conhece, a nossa empresa aqui que tem aí já alguns anos de estrada fazendo comunicação 360 e a gente trazendo mais uma vez o nosso videocast Diálogos, abrindo aí essa forma de nos comunicarmos agora por meio de vídeo, por meio para que você possa estar, para que você nos veja, para que você também nos escute aí nas nossas plataformas multicanais, e é um prazer estar aqui com você novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Elane Cortez, eu sou gerente de CI do Grupo Trama Reputale e eu tô aqui hoje para mais um episódio do Diálogos, porque hoje o nosso assunto é muito bacana. A gente trouxe na nossa outra edição um tema muito focado aí no público, né, da diversidade e inclusão. Hoje eu me volto muito para os canais de comunicação interna, para a questão das políticas de comunicação interna das empresas, porque o tema de hoje é GPTW. GPTW, para quem não sabe, significa Great Place to Work, que é, em uma boa tradução aí, um ótimo lugar para trabalhar, aí, em português, né? Então essa é uma organização global que faz aí pesquisas, que faz certificações no segmento corporativo, né? Avalia e reconhece a qualidade do ambiente de trabalho e tem a sua particularidade de que são os próprios colaboradores das empresas que são levados a fazer essa pesquisa nas organizações. E isso gera uma referência interna muito bacana para várias organizações, porque ele hoje não é utilizado só como certificação, mas ele gera aí um momento de reflexão e também planos de ações que são levados a cabo por várias corporações que levam muito a sério o GPTW como forma de fazer seu planejamento estratégico, seja em políticas de RH, seja focado no relacionamento com seus colaboradores. E para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu tenho duas convidadas especiais que são mais do que conhecidas nesse tema específico do GPTW, não é nenhuma novidade para elas, porque são duas organizações, duas corporações que tratam esse assunto com muita seriedade. E eu queria apresentá-las para vocês. Eu estou aqui com a Valéria Mota, vice-presidente de Recursos Humanos da Hughes. Oi, Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer. Conversar um pouquinho, trocar sobre isso, falar a respeito, um tema que nunca termina. Não, né? É todo ano, inclusive. Exatamente. Eu tô também com a Vanessa Pinto, que é a coordenadora de comunicação da Veracel. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Importada da Bahia. Pois é, cheguei ontem. Obrigada por esse convite. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês, trocando sobre GPTW. Bacana. Tampouco é um assunto muito desconhecido para você, né? Já estamos há quase 6 anos trabalhando com GPTW e aprendendo também. Vai pro Hexa agora? Queremos. Queremos Antes do Brasil, Hexa. vocês vão ser Hexa. Seremos Hexa. Muito bem. Até pra gente quebrar um pouquinho o gelo e a gente entender um pouquinho mais sobre as organizações de vocês, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho da sua experiência, quem são vocês, o que vocês fazem e essa relação inicial, né, das suas organizações, das suas empresas, que são nossas clientes no Grupo Trama Reputale, com o GPTW. Como é que ela se iniciou e como é que ela é hoje em dia? Eu sou Valéria Mota, sou a Head de Recursos Humanos da Hughes Telecomunicações, estou na Hughes há 13 anos. A Hughes é uma empresa americana. Nosso negócio é prover soluções de gerenciamento de rede e tecnologia de comunicação via satélite. Também somos líderes no oferecimento de banda larga residencial no mundo todo. O GPTW, para a gente, é uma ferramenta fundamental para a gente entender se a gente está no caminho certo, para nos dar a direção, né? A primeira vez que nós aplicamos a pesquisa foi em 2015. Foi um ano conturbadíssimo, porque foi um ano véspera de lançamento de um novo negócio, mas deu uma série de informações para a gente. Em função do lançamento, a gente não aplicou nos anos seguintes e voltamos a aplicar agora, em 2021, 2022 e 2023. Então, somos tetracampeões, vamos logo te alcançar, Olha espero. só, que legal, que legal. E a pesquisa, obviamente, ela traz uma quantidade de informações extremamente sólidas, né, para a gente poder identificar onde nós temos gaps, onde a gente está indo bem, né, e ao longo do tempo acompanhar onde a gente está melhorando e o que ainda precisa ser modificado, né? Então ela faz parte do planejamento estratégico da empresa, né, faz parte das ações estratégicas para que a gente consiga melhorar o ambiente, reter pessoas, enfim.
nos tornarmos uma empresa melhor e o que é mais legal, né, que é um posicionamento mais ou menos novo da Great Place, né, for all, né, para todas as pessoas, né? E eu Com acho certeza. que isso faz uma diferença muito grande. A gente vai chegar lá para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que a inclusão dessa vertente, eu acho que é a evolução, né? Exatamente. Daquilo que a gente tem que fazer nas próprias Exato. companhias, né? Fala um pouquinho, então, Vanessa, de você, da própria Veracel, e como é que vocês começaram essa história aí de Hexa com GPTW? Eu trabalho na Veracel Celulose. A Veracel é uma produtora de celulose de fibra curta de eucalipto. Nós temos 2 grandes acionistas, que é a Suzano, Papel e Celulose, e a Stora Enso, que é uma sueca finlandesa, também produtora de celulose na Europa. E nós estamos trabalhando com a certificação GPTW já há 5 anos. Agora nós estamos indo para o nosso 6º ano. Então, desde 2018, a gente ingressou para buscar essa certificação por acreditar o quanto que ela poderia contribuir para a melhoria do nosso clima organizacional, né? Para melhorar o nosso ambiente de trabalho, melhorar a nossa cultura. E de lá para cá, muitas melhorias foram empreendidas na nossa empresa. Né? E a gente consegue perceber isso com a maturidade da nossa cultura e também pela própria avaliação dos colaboradores. Sim. Agora, assim, geralmente, até eu falo por questão, eu sou gerente de CI na Trama, a gente fala que a comunicação interna é o primo pobre, né? Que é tipo assim, como ele é interno, ele é só voltado para dentro dos muros da empresa, de alguma maneira ele ganha menos repercussão, até porque não é isso que faz exatamente com que a empresa seja conhecida, né? Do grande público, dos seus consumidores, dos seus stakeholders e assim por diante. Mas ele lida realmente com quem faz a produção e o negócio acontecer, né? A mesma coisa eu digo quando você tem um foco numa pesquisa como o GPTW. Para vocês, qual é o papel estratégico e por que ao longo do tempo ela vem se tornando justamente focado junto com uma estratégia de negócios, inclusive, né? Ela tem que estar presente todo ano, como é o caso das empresas de vocês, que começaram, teve só um gapzinho, mas depois voltou a ser utilizada. Por que a empresa ganhou essa consciência da sua estratégia? Dessa vez eu vou começar com você, Viu? Para a gente, desde o princípio, aquilo que a GPTW poderia trazer já era estratégico, porque poderia contribuir diretamente para a melhoria do nosso ambiente de trabalho. Então, esse era o principal objetivo, avaliar a confiança dos colaboradores em relação à empresa e também perceber o nível de orgulho, né? E quais eram as oportunidades de melhoria que a gente tinha no nosso processo, a partir da percepção dos colaboradores. Então, foi muito interessante que já em 2018, nós desenvolvemos planos de ação que nos ajudaram a trabalhar o nosso ciclo de gente a partir de pilares bem sedimentados, que a gente pudesse trabalhar mérito, desenvolvimento do time. Então, isso nós não tínhamos de forma madura dentro da empresa e a pesquisa GPTW, logo na primeira versão, já trouxe isso para a gente. Também melhorar a questão da saúde e segurança dos nossos colaboradores também foram pontos que apareceram na pesquisa. Então, é estratégico porque a partir do momento que essas informações apareceram a partir da percepção dos colaboradores, a gente implementou como estratégia da empresa. E temos medido isso todos os anos. Sempre aparecem oportunidades de melhoria, mas o fato é que essas implementações foram feitas, né? E nos tornaram um ambiente cada vez melhor de se trabalhar. Com certeza. E como é que são, quantos colaboradores são e como é que eles estão divididos assim em escalas de, não só hierarquia, mas em termos de trabalho, né? De local de trabalho? A gente tem cerca de 1.000 colaboradores. Nós estamos no sul da Bahia, né? Então nós estamos localizados em 11 municípios ali entre sul e extremo sul da Bahia. E nós temos a nossa operação dividida em operação florestal, operação industrial e ainda o nosso time administrativo. Então, o nosso desafio é envolver toda essa equipe no entendimento do que é a pesquisa e a importância da pesquisa para a melhoria do nosso próprio ambiente de trabalho. Claro. Né? Entendendo aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente quer indicar para a empresa como soluções. Né, para melhorar o nosso clima, o nosso ambiente.
Valéria, como é que é essa parte estratégica para vocês, esse caminho? A pesquisa se tornou estratégica porque a gente necessitou de uma ferramenta que medisse as percepções que a gente captava pelos corredores. Comentários que apareciam, algumas pesquisas mais informais que fazíamos e vinha algum comentário que a gente, poxa, mas por que fez esse comentário? Né? Gestores preocupados também, né? Então, a pesquisa, e a Great Place tem um nome, ela traz estudos profundos sobre os dados, né? Então, a pesquisa se tornou estratégica para isso, para que a gente captasse a percepção do colaborador e nos desse uma direção de para onde irmos, né? Então, a primeira pesquisa, a primeira vez que fizemos em 2015, que eu tive a experiência de conhecer profundamente, eu me lembro do Auditoria de Cultura, né? Em que você precisava detalhar, né, as suas práticas, né? E foi incrível, porque a gente viu quanta coisa legal a gente fazia e não tinha capturado, né? E quanta coisa também a gente falou, poxa, mas olha quantas oportunidades temos ainda para fazer, né? E então isso abriu, né, uma questão para a gente muito importante, e eu acho que eu trabalho numa empresa em que o CEO tem essa sensibilidade também, tem esse interesse, tem essa curiosidade, né? Então, ela fez parte passou a fazer parte da nossa agenda para que a gente pudesse caminhar, né? Entender qual é a direção que a gente quer dar, né? Eu me lembro que teve um ano, foi essa mesmo, em 2015, em que um dos problemas que apareceu é que as pessoas não sabiam muito bem quais eram os produtos e serviços da Hughes, porque é uma empresa. Na época, nós éramos apenas uma empresa que vendíamos para o segmento corporativo. Então, uma empresa mais de nicho, muito fechada. Nada, né? Para o consumidor final. Isso, então. E muita tecnologia, e tecnologias difíceis de explicar, né? Gerenciamento de rede, enfim. E os colaboradores não sabiam explicar muito bem para os seus amigos, para as suas pessoas, né? Então, a primeira coisa que fizemos foi criar um programa chamado Por Dentro da Hughes, em que fechamos um hotel e durante quase 3 meses... Intensivão mesmo. Cada área ia lá explicar o que fazia, como é que ela contribuía para o negócio. Sim. Foi, assim, uma experiência riquíssima, né? Claro. E daí a gente viu quanto que isso também modificou, enfim, tem outros resultados também que talvez a gente vá conversar um pouco mais adiante. A gente percebe como a pesquisa e o plano de ação depois, né, você agir sobre aqueles resultados, eles realmente geram resultados, né, e melhoram a percepção, obviamente melhoram a retenção do colaborador, melhora o bem-estar, né, acho que pós-pandemia também a pesquisa se tornou crucial, né, a questão do burnout, a questão do cansaço, da tristeza, enfim, de tantas coisas que apareceram na pandemia, né? A pesquisa também nos ajuda a capturar onde é que existe um problema maior e se a gente está fazendo se nós estamos fazendo as ações corretas, Sim. Enfim. Então, nesse sentido, a pesquisa ela veio para ficar. E até as oportunidades de comunicação, né? Traz isso também. Eu me lembro, pensando aqui em alguns exemplos, né, que a pesquisa trouxe para a gente, foi essa oportunidade de ampliar a comunicação dentro da empresa dos liderados com as suas equipes. Então, a gente tem fortalecido o líder para ser esse comunicador, essa principal fonte de comunicação qualificada, né, com os seus times. E a pesquisa tem mostrado isso ao longo dos anos, o quanto que a gente está melhorando nesse aspecto, mas, de novo, né, o quanto que a gente ainda tem a melhorar. E também, falando nas questões relacionadas a bem-estar, também isso aparece sempre. E a gente tem conseguido avançar no nosso programa de bem-estar também por conta dessas percepções dos colaboradores. Claro. Né? E aí, com a questão da pandemia, a gente amplia o entendimento de segurança e de saúde, né? Não somente a saúde física, mas a saúde psicológica, a saúde emocional, e tudo isso a partir do olhar do colaborador. Claro. Né? Então, a gente usa esses elementos, inclusive, no momento de engajá-los para participar das pesquisas, né? Porque como você envolver a cada ano um time de colaboradores para participar,
né, da pesquisa. Claro. É a partir daquilo que eles veem no dia a dia, de mudanças que estão acontecendo. Claro. Né? Então, aquilo que ele apontou na pesquisa, ele começa a perceber na prática já algumas coisas sendo implementadas. Com Então, certeza. isso automaticamente já começa a mudar o clima de trabalho, né? E a cultura da empresa. Valéria, sob a perspectiva do RH, né? Eu sempre digo que às vezes algumas empresas evitam fazer, não só o GPTW, mas qualquer outra pesquisa. Elas têm medo do que elas vão ouvir. Né? A primeira pergunta lá tipo, em 2015... e se der errado? Exatamente. E se der caca? Porque a verdade é que a pesquisa, ela não é um atestado do quanto você é bom ou do quanto está dando certo. Eu acho que a coisa mais valiosa da pesquisa é você identificar o que não está dando certo. Porque aquilo que você reforça todo dia como um discurso daquilo que você faz bem, ela está já impregnado no dia a dia das pessoas, seja para os seus consumidores, seja para o seu público interno. Mas quando a gente fala do que não está funcionando, há um certo temor dentro de algumas organizações, com medo daquilo ser identificado e que aquilo vai cair na aba de alguém, especialmente quando tem líderes que não são muito maduros nesse sentido, né, da maturidade corporativa. O que você entende dentro disso, do papel do RH, de fazer esse equilíbrio das pontas, né, entre a gente entender que aquilo dentro da pesquisa é interessantíssimo identificar aquilo que não é bom. Por isso que pesquisas como essa, tanto essa quanto qualquer outra pesquisa de clima, pode dar um norte interessante de identificar o ruim, inclusive. Não só checar o que não está bom, como a gente checar se os nossos valores estão sendo percebidos na prática. Né? Estamos praticando corretamente, a leitura da prática dos nossos valores estão sendo percebidas pelo colaborador como nós gostaríamos ou não, né? Então, a gente olha quando a gente fala de cultura, né, pesquisa de clima organizacional, você está checando os aspectos. A cultura é esse grande espaço em que crenças individuais, princípios, diretrizes, né, os valores da empresa, os meus valores pessoais, ali está tudo misturado, né? Como é que você destrincha esse ambiente? Como é que você consegue fazer uma leitura daquilo para te ajudar a entender o que não está legal, né? E eu acho que cada vez mais falar de valores, fazer uma leitura sobre os valores se tornaram fundamental. Eu acho que é a própria Great Place que fala que as pessoas querem mais valores do que valor. Né? Então, observar isso e ver onde a gente não está bem nos nossos valores, que é o princípio, né? É importante. Então, voltando para a tua pergunta, né? Olhar a falha, olhar o erro, olhar o gap, ele é uma oportunidade. Né? A história da crise é oportunidade, é mesmo, né? Quando você... E é interessante porque você trata um problema, e se você trata corretamente, ele contamina outros. Então, uma ação positiva que você faz, ela melhora a percepção de outros pontos também, né? Então, eu acho que é uma ferramenta importante, super, né? Nesse sentido. Mas eu sempre não sei o que você acha, Val, porque assim, a ideia é que a gente entenda que pode acontecer de você não conseguir o índice de respostas, ou que as respostas sejam negativas e você precise trabalhar. Você não conseguiu a certificação, porque não é uma questão de você pagou e você é certificado, de forma alguma. Há toda uma metodologia envolvida e uma seriedade do processo auditável ali para fazer, né? Então, tipo, em algum momento você ou em alguma instituição que você trabalhou, teve esse medo de assim, e agora? E se a gente não conseguiu o índice lá atrás, né? Para ter essa resposta? A primeira, principalmente, né? Era um processo muito novo. Nós não tínhamos ainda medido o clima e medido cultura, qualidade do ambiente de trabalho, naquela profundidade dos aspectos que a Great Place to Work avalia. Né? A gente estava falando de avaliar imparcialidade, orgulho, respeito, credibilidade e camaradagem. Eram 5 aspectos que... Será que a gente comunica adequadamente esses aspectos para que sejam percebidos pelos colaboradores num momento de pesquisa como esse? E se não forem percebidos, fazemos o quê? Né? Será que a liderança também está preparada para ouvir aquilo que vai aparecer na pesquisa? Porque a gente não sabe o que vai aparecer. Né? Os colaboradores estão preparados conseguem compreender a importância e também até conseguem entender o nível
de perguntas, porque a gente tem diferentes colaboradores, né? Nós somos um ambiente muito diverso. Então, eram vários aspectos a serem considerados, né? E fizemos, em 2018, a nossa primeira pesquisa. A gente tinha uma meta de 75% de adesão e a gente alcançou essa meta. Então, do ponto de vista de adesão, a gente conseguiu o nosso primeiro resultado e também tivemos a certificação logo nessa primeira edição, né, de nossa participação. E que trouxe um apanhado de ações que depois se tornaram estratégias dentro da empresa que transformou o nosso ambiente, principalmente em relação à carreira, que era um aspecto percebido pelos colaboradores e que isso a pesquisa mostrou de forma muito clara e nos deu a oportunidade de trabalhar de uma maneira mais objetiva, com maior clareza e transparência, o desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Então, foi um dos grandes ganhos que a pesquisa trouxe para a gente. Com certeza. Sobre a perspectiva comunicacional, né? Perguntei um pouco sobre a perspectiva do desenvolvimento humano. Vamos tentar falar de CI um pouquinho. Como é que você entende que a comunicação, uma vez que essa é uma pesquisa institucional, focada muito nas políticas, né, de recursos humanos, no relacionamento como um todo, como é que a CI, em especial, né, a comunicação interna, pode ser uma ferramenta essencial nesse momento, não só para conseguir o engajamento, mas também a nota, a certificação, mas é um trabalho de um ano inteiro, porque a gente não está falando só de um engajamento momentâneo, a gente está falando de um engajamento que depois você precisa, inclusive, relembrar o que essa empresa faz por você durante aquele ano inteiro, ou que você também contribui para ela, ou coisas que foram identificadas na pesquisa e que tiveram seu índice de melhora depois quando você faz essa entrega. Como é que a comunicação entra como uma ferramenta essencial nessa cola que une tudo isso, né? O primeiro aspecto, eu vejo que é o engajamento da liderança. Né? A liderança precisa estar engajada porque ela vai nos ajudar a acolher tudo aquilo que traz toda a riqueza dos resultados e transformar aquilo em planos de ação. E a liderança também vai precisar envolver o seu time, né, no desenvolvimento dessas ações e fazer com que o time perceba aquilo ali no seu dia a dia. Então, eu digo que a liderança é que nos ajuda a trazer valor, o sentido das coisas, né? Então, o primeiro momento é engajar, de fato, a liderança. E ao longo do ano, a gente ir trazendo nas nossas ações as evidências daquilo que estão acontecendo. Né? Então, tudo que estiver acontecendo na empresa como resultado do plano de ação é oportunidade de comunicação. Os colaboradores vão vendo na prática a mudança acontecer e a gente usa esses aspectos para comunicação também. Claro. E aí vai fazendo essa liga. Né? Até porque não adianta muito você fazer só naquela época que você quer o engajamento que as pessoas respondam, né? É um pouco, fica uma coisa muito atribulada essa comunicação. O momento da pesquisa é o momento para a gente engajar as pessoas para a pesquisa. Claro. Não é mais o momento de mostrar o que a empresa fez, né? Pelo colaborador, a partir das respostas dele à pesquisa. Então, nesse momento, é o momento que a gente engaja e mostra, né? Olha, tudo aquilo que você tem contribuído para o desenvolvimento da nossa empresa, para que a gente seja uma empresa cada vez melhor de se trabalhar. Com certeza. Né? Então, é um processo de um ano mesmo de comunicação. E é todo ano, né? Todo ano. Isso faz com que a comunicação interna seja percebida como estratégica. Com certeza. Né? E a gente cresceu muito, a comunicação interna na Hughes cresceu muito no pós-pandemia, durante e pós. Né? Durante a pandemia, porque a gente precisou ser criativo, a gente precisou sair da caixa, pensar outras formas de comunicar e ficar atentas às questões que estavam nos impactando naquele momento de extremo isolamento, de tristeza, falecimento de algumas pessoas, enfim, aquele clima, né? E a comunicação interna, ali a gente viu o poder que tem a comunicação, disso que você falou, né? De mostrar os resultados, e isso engaja mais ainda o colaborador, porque a hora que ele vê o que você está fazendo, isso engaja. Você trazer a comunicação interna para o colaborador entender que ali tem uma fonte de informação e de troca, porque a gente faz também, existem outras ações na empresa em que a gente deixa o colaborador à vontade, anonimamente, para fazer perguntas, e o presidente responde as perguntas, então isso é muito bacana. E é muito interessante, porque a comunicação ganha uma reputação maior, a comunicação interna ganha uma reputação maior por
por esse papel dela, né? Fundamental para deixar todo mundo informado de maneira igual. E outra coisa, não é? A gente também discute muito internamente de manter uma comunicação alinhada com a comunicação externa, né? Com a área de marketing e comunicação, de forma que qualquer notícia circule internamente primeiro ou concomitantemente com a notícia ao mercado, né? O que a gente faz internamente envolvendo o colaborador, se ele quiser, a gente incentiva que ele publique, que ele fale, porque isso também traz um retorno para ele. Sim. Então, dá essa vitrine também, de alguma maneira. Essa vitrine exatamente positiva, né? E a gente sempre, aí como consultores, né, nessa área, a gente sempre indica que nada é só a empresa que faz pelo colaborador. É muito do que o colaborador faz pela empresa. Então, é uma troca e um ciclo muito saudável nesse sentido. Então, a ideia é que sempre, qualquer coisa que você vá falar em relação a todos os benefícios, que sejam eles tendo sido implementados por conta de uma pesquisa ou não, ou aquilo que é genuíno, que é inicial, que já vem já de fábrica, né, das empresas, das suas políticas de RH iniciais, elas tenham esse testemunho real de quem lida, de quem faz, de quem usufrui, de quem tem pontos positivos e negativos a falar, né? Então, eu acho que esse é o momento mesmo de você juntar e trazer a materialidade daquilo que você faz, né, para as pessoas. Você tinha citado um ponto interessante que eu queria até voltar, Valéria, sobre a questão da pandemia, na questão da percepção das pessoas, inclusive sobre seu ambiente de trabalho. A pandemia, para muitas das empresas, em especial aquelas que não tinham operação direta e que não puderam parar, ela trouxe um momento de um novo modelo de trabalho, né? Que é o trabalho híbrido ou o trabalho todo, o teletrabalho, né? Assim como foi a educação à distância e assim por diante. Como você entende que isso afetou não só a percepção das pessoas que tenha sido colocada em pesquisas, mas você falou de um tema importante, a saúde mental, a percepção dela sobre o que ela quer como modelo de trabalho e de vida para elas. Muitas pessoas mudaram até de cidade e encontraram aí seu modo de trabalho ideal, onde ela consegue trabalhar ainda na grande corporação, mas está morando na praia. Como aumentando a produtividade. Né? Exato. Esse foi o feedback que a gente teve dos gestores, dos líderes. Né? Eu tive mais um retorno melhor, mais qualificado, e ver o meu colaborador mais contente com o fato de que ele pode ficar em casa com a sua família e tal, e produzindo mais, percebendo essa qualidade nas entregas, né? Mas fora isso, a percepção geral que você tem, que tendo captado depois dessa época pós-pandêmica, qual que é a relação e a diferença aí? Olha, durante a pandemia, a gente lançou logo... Primeiro, a gente tomou as medidas iniciais, né, de afastamento e tudo, né? E ficamos muito preocupados com uma série de questões. Por exemplo, ginástica laboral, ergonomia, né? Essas coisas mais tangíveis, né? Mais práticas do dia a dia, né? Foram as primeiras preocupações que surgiram, né? Mas logo, ouvindo das pessoas um pouco como elas estavam se sentindo, e nós mesmos, né? Eu também, você certamente, né? Cada um de nós passando por uma situação assim tão sensível, né? A gente logo fez uma pesquisa. Eu acho que no 6º mês, 8º mês, mais ou menos, em 2020, fizemos uma pesquisa para saber como é que as pessoas estavam vivenciando aquele momento, né? E desde os aspectos práticos mesmo, desde como é que está o seu corpo, como é que você está se sentindo e tal, até procurando... Saúde mental, né? Até procurando entender um pouquinho também como é que você estava se sentindo mentalmente, como é que estava, se você estava se sentindo equilibrado, que tipo de ajuda e tal. Muitas pessoas perderam parentes, inclusive, né? Precisavam de um apoio mais integral. E o que aconteceu? Com essa pesquisa, a gente imediatamente lançou algumas ações internas. Então, nós contratamos um serviço de psicologia chamado Mental Health, com a operadora que nós tínhamos na época. A gente lançou um outro programa de atendimento com médicos virtual também. Acho que muitas empresas fizeram isso. A gente fez isso rapidamente e comunicamos isso para o colaborador e demos uma assistência, né? Ficamos acompanhando de perto alguns casos, algumas situações. Obviamente que os recursos todos foram disponibilizados. A gente criou um manual de retorno ao trabalho para aquelas pessoas que queriam ir para o escritório porque não queriam ficar em casa, não se sentiam bem. Então, eu acho que nós conseguimos oferecer uma série de serviços, vamos dizer assim,
individualizando, sabe? Podendo individualizar, né? E, obviamente, sensibilizando bastante os gestores. A gente conversou bastante também com os líderes na época, que também ficaram um pouco sem saber como lidar, aquela coisa de fazer as reuniões e as pessoas não abrirem a câmera. Então, um pouco do touch, né? Um pouco do visual, né? De você perceber, deixa eu olhar, né? Como é que ela está, se ela está sorrindo, se ela não está bem, como é que ela está se sentindo, um pouco do visual que você precisa, né? As pessoas não abriam a câmera. O contato humano por meio de uma tela, né? Exatamente. Então, tudo isso estava junto ali, né? Junto e misturado, né? Sim. Então, a gente, essa pesquisa que a gente fez interna, um pouco do nosso jeito ali, ela trouxe bastante informações e ajudou a gente a mostrar para o colaborador também, olha, estamos atentos, a gente quer ser um apoio, né, para você, né? E foi um momento muito bom. Eu acho que, inclusive, a área de recursos humanos também se fortaleceu, a reputação aumentou. A gente percebe isso pelas pesquisas, por comentários que as pessoas fazem. Como uma área de suporte, de fato. Área de suporte e para os próprios líderes também, né? Sim. Que têm as suas equipes, que lidam também e que estão também submetidos ao mesmo tipo de sofrimento ou de situação, né? Claro, como indivíduos, obviamente. Exatamente. Mais do que líderes, né? Exato. Com certeza. E como foi, na verdade, esse momento pandêmico, pós-pandêmico, esse retorno, essa volta, afetou de alguma forma a percepção das pessoas sobre o que é trabalhar e que ambiente que ela quer para trabalhar? Foi bem desafiador para todo mundo, né? Como manter os colaboradores engajados, né? Num mundo tão incerto como tudo aquilo que nós vivemos, né? 2020, 2021. Para a comunicação foi muito difícil também, mas a gente conseguiu se reinventar com o próprio apoio da nossa área de DHO também. Trabalhamos bastante juntas lá para que pudéssemos estar mais perto do colaborador, entendendo, né, como que ele estava passando por essas questões. A gente também fez algumas avaliações que trouxeram para a gente rápidos retornos e nos levaram a implementar programas que a gente não tinha, ações para o colaborador. E isso depois, inclusive, foi percebido na própria pesquisa GPTW, claro, que a gente fez ainda em 2020, 2021 também, e isso refletiu nos resultados, né? Então, também contribuiu. E é interessante como, apesar das pessoas estarem, com exceção da nossa operação, mas todos os demais colaboradores em casa, a gente ainda conseguiu que eles conseguissem perceber, né, isso que estava sendo implementado com a ajuda deles, a partir da necessidade deles. claro. Então, foi um momento muito difícil, como foi para todas as empresas, mas a gente conseguiu superar, né? Como Claro. também tantas empresas. E do ponto de vista de comunicação, se reinventar. Claro. Porque chegar na casa das pessoas para conversar com elas foi um desafio para a gente. Com certeza. E ter aquele ambiente como híbrido, inclusive, né? Entre É. a casa e o trabalho, Exato. os limites ali ficaram um pouco complicados de se determinar, né? Nós criamos na empresa 2 produtos na época, porque as lives ficaram famosas, né? Você, Lives, show, webinários. teatro. Eu lembro que eu assisti uma peça de teatro pela internet e tal. E a gente criou 2 produtos na época. O Lives for Life, que eram lives, né? Só que os temas, a gente soltou uma pesquisa interna, né? E pedimos para os colaboradores indicarem que temas eles gostariam de saber. Temas esses que a gente não esperava que fossem temas relacionados à questão do trabalho, né? A gente queria que eles sugerissem temas que tratassem de temas... Exato, que atravessassem a gente enquanto ser humano, né? Claro. Quer dizer, O que te impacta? temas estão te impactando e que você gostaria que a gente trouxesse um profissional para falar a respeito. E aí trouxemos a Lia Diskin para falar de propósito, trouxemos o Daniel Munduruku para falar sobre povos indígenas, que foi um dos pedidos. Que legal. Trouxemos uma pessoa para falar de meritocracia, para falar de diversidade, Claro. enfim, tivemos vários temas e com engajamento alto, um número de em torno de 70%, 80%. Quantos funcionários vocês têm? Desculpa. Hoje, na época, nós tínhamos em torno de 190. Hoje a gente já cresceu um pouquinho mais, né? Mas nessa época nós éramos 190 pessoas.
E era muito legal, porque ali você tem troca, trouxemos uma pessoa para falar sobre sustentabilidade, aí as pessoas começam a trocar no chat algumas informações, aí eu falo, a Vanessa faz isso. A gente teve nessa época até o webinar de horta caseira. Isso, olha só. Pois é, a gente também tivemos. E tinha alta aderência. Não, as empresas viraram redes de entretenimento, né? Nesse momento. Era uma alta produção. Isso. E ainda tentando fazer tudo isso com equilíbrio, Claro, né? Porque qual era a medida? A gente não conseguia avaliar isso de perto. Claro. Né? Queríamos levar o bem-estar para o colaborador, mas em qual medida? Claro. Né? Mas foi muito interessante, assim, tirando toda a tristeza, né, que a pandemia trouxe com ela um grande aprendizado também, com certeza. né, de como estar perto do colaborador. E a volta depois, especialmente em empresas que tinham essa coisa, o trabalho híbrido, a volta do trabalho presencial, isso de alguma maneira, porque eu tenho algumas empresas que já falam que a pesquisa pode ser afetada esse ano, porque a empresa decidiu voltar e aí modificar de novo o estilo de trabalho das pessoas. É uma coisa a se considerar, né? Isso é algo para se considerar. Essa questão do híbrido, eu acho que ela ainda está mal resolvida. Sim. E eu acho que nós, de RH, temos um papel aí de estudar mais profundamente esse impacto, né? Essa questão do home office, do voltar ao trabalho 100% ou não. Na nossa empresa, a gente tem um modelo híbrido, a gente tem um modelo em que as pessoas vão à empresa 10 dias no mês. Esses 10 dias são combinados com as lideranças e os colegas também, né? A gente pede que pelo menos 2 vezes no mês o gestor, né, o líder esteja com a sua equipe, os outros ele combina. A gente fez algumas ações em alguns momentos na empresa para tentar criar a aproximação dos colaboradores entre si. Olha, a gente fez, por exemplo, agora na festa junina desse ano, a gente fez o Desafio Elegante. E a gente propôs lá as pessoas escolhiam 4 números e cada um dos números indicavam uma tarefa. E essa tarefa sempre envolvia se encontrar com alguém que você não conhece. Olha porque só. muitas pessoas foram contratadas durante a pandemia, né? Totalmente virtual. É verdade. Foram conhecer o seu chefe presencialmente quase 1 ano e meio depois, 1 ano depois. Quase enfim. Um correio elegante, né? Exatamente. Ainda bem que não era a barraca do beijo, né? Não foi. A barraca do aperto de mão. Elegante, exatamente. Mas voltando aqui, essa questão uma empresa como a Veracel, por exemplo, que tem pessoas trabalhando em diversas camadas, e aí a gente está falando de perfis muito diferentes que trabalham ali, desde a pessoa que é super engajada por natureza no digital, seja ela trabalhando ou não no ambiente digital, há aquelas pessoas que não têm o digital como parâmetro, não tem nem internet, né? A gente está falando do interior da Bahia, áreas de plantio, áreas de colheita, que estão isoladas, até não muito próximas de antenas, então nem pessoalmente ela conseguiria acessar. E o GPTW, assim como outras pesquisas implementadas, são puramente digitais. Como é que a gente consegue? E aí eu vou também pedir tua versão, não sei se a Hughes tem uma camada que você não consiga atingir desse jeito, Val, mas a ideia é, uma vez que às vezes essa camada, inclusive, é a maior parte das pessoas e ela não está no digital, como é que você consegue, inclusive, ter uma percepção fidedigna dos colaboradores que não conseguem engajar no digital? A pesquisa, ela tem todo o rigor, né? Sim. E a credibilidade que ela precisa garantir. E a gente, no momento da pesquisa, tem os consultores de EPTW que acompanham e nos ajudam nessas áreas. Então, a gente tem, por exemplo, uma área de produção de mudas que os colaboradores, às vezes, têm dificuldade de entender a pergunta. E nós não podemos intervir. Então, precisa ter alguém da GPTW ali junto para poder ajudar. Então, isso a gente consegue garantir. Nessas áreas de colheita, onde a gente tem uma limitação de internet maior, tem áreas mais próximo do ambiente, um ambiente um pouco mais administrativo, claro, dessa área de colheita. Aquelas áreas de descanso, aqueles pontos de, né? Que tem internet ali. Sim. Então, a gente usa esse link de internet para ter alguns tablets ou computadores com a pesquisa disponível. E aí, a gente faz uma organização do turno de trabalho para que todos possam participar, também tendo esse apoio do consultor. Legal. Então, eles estão ali tanto garantindo a confiabilidade, como também cooperando com o colaborador. Além da gente disponibilizar o link pelo WhatsApp.
Sim, que Então, ajuda. É que uma ajuda. ferramenta que já... E aí eles podem responder em casa, Claro. podem responder no seu horário de folga. Com a ajuda de alguém, inclusive. Exato, né? Então, a gente Perfeito. consegue garantir a adesão mínima, né? É. Que é a nossa meta. Não, E você falou ter 70 e também, pouco, mas esse ano é no 90. começo, mais de 90, É. o nosso índice de adesão agora. É. E aí, a gente sempre tem conseguido. É difícil alcançar esses colaboradores, Sim. né? E aí, a gente tem os 3 regimes de trabalho: presencial, o híbrido e o teletrabalho. Então, do ponto de vista de comunicação, é um desafio alcançar todo mundo, né? Mas, como eu comentei, a liderança para a gente é o nosso principal suporte, e eu acredito até que seja a principal estratégia que a gente possa lançar a mão do ponto Com de vista de certeza. comunicação. Com certeza. Né? A gente não conseguiria alcançar esse nosso índice sem a liderança junto. Perfeito. Nas pesquisas de comunicação, o primeiro canal que as pessoas dizem de informação que eles recebem é o gestor. Né? E é o gestor que ajuda a fazer sentido. A gente pode usar ao longo do ano os nossos canais de comunicação para mostrar o quanto que temos avançado, né? O quanto que somos cada vez uma empresa melhor de se trabalhar, mas é o gestor que traz na prática o sentido das coisas, né? Que faz a conexão com aquilo que o colaborador vive no dia a dia. Com certeza. Né? Então, a gente precisa muito dele, não só na comunicação fluida ao longo do ano, como também no momento de engajamento para a pesquisa. Claro. E também no retorno da própria pesquisa, porque também impacta muito, para quem não sabe e nunca respondeu uma GPTW, você faz avaliação sobre a empresa e sobre sua liderança direta. Então, como que, até da perspectiva, né, de quem está gerenciando todas essas camadas hierárquicas e as vaidades, né, porque existe isso também no meio do negócio, como é que a gente consegue fazer essa distinção até do que é uma avaliação, do que a pessoa entende como empresa e do que uma pessoa entende por liderança direta, o quanto que isso impacta e ao mesmo tempo uma impacta na outra, né? Como é que você vê, inclusive, depois para fazer os planos de ação em relação a isso, distribuir e fazer com que essa liderança consiga, se é ele o gap identificado, né? Ou os gaps identificados por meio de uma gestão, fazer essa mudança de comportamento. Tem um peso grande para o gestor imediato, né? Tem um peso grande. Ele é diretamente avaliado ali, né? Então, eu acho que dar suporte para ele, as áreas de RH, darem suporte para ele, né? Para que ele possa saber lidar com aquele resultado, principalmente quando ele não é positivo, é super importante, né? E o que a gente percebe, né? O que a gente vem fazendo na empresa é exatamente ao fornecer os dados para ele, ao fornecer esses resultados, imediatamente fazer uma reunião de focus group, plano por de exemplo. ação, né? Mas primeiro checar, né? Vamos entender, né? Então, problema de reconhecimento, é bem comum as pessoas se queixarem de reconhecimento, né? Então, vamos lá, vamos fazer um focus group. Então, às vezes a gente traz um consultor, a própria Great Place to Work tem consultores que nos ajudam também. Então, a gente faz um aprofundamento sobre aqueles temas que ficaram mais críticos, né? E é assim que você vai ajudando e fazendo aquele líder também, não levando isso para um lado mais da vaidade, né? Sabendo lidar com aquele problema como, de novo, uma oportunidade. Todos temos problemas, né? Quando você vê o seu resultado comparado com outras áreas, vê que ele é um dos piores, fala, nossa, dá aquela aconteceu, dorzinha, né? mas o que está acontecendo? E a gente vê algumas situações, fala, gente, olha, isso aqui é super possível de lidarmos, de verificarmos o que está acontecendo. Uma situação pontual vinculada exatamente àquilo. Exatamente. O interessante, né, Valéria, é que depois, com o trabalho realizado ao longo de um ano, com o apoio de DHO, RH, que é fundamental, existe uma nova pesquisa. E aí é surpreendente, né, como, de fato, a percepção pode mudar. Sim. Né? Quando um trabalho é bem realizado, é focado, porque às vezes a liderança está envolvida com tantas outras coisas, e agora, peraí, deixa eu fazer gestão de gente, né? Porque isso também é importante. E faz focado, com o apoio das áreas de RH. E aí a gente vê que a transformação acontece. Você sabe que esse ano a pesquisa trouxe 2 informações bem interessantes e que a gente fala, poxa, que bacana, né? Porque foi por causa das ações que fizemos em relação aos resultados anteriores que isso aconteceu.
a percepção dos colaboradores positiva, né? A favorabilidade da pesquisa estava muito relacionada com a percepção positiva dos seus gestores. Então, a gente percebeu que eles foram melhores avaliados nesse ano. E outra coisa, a gente iniciou em 2021 um programa de diversidade e inclusão na empresa. Como é uma empresa de tecnologia, a gente decidiu colocar foco no aumento da representatividade de mulheres, porque somos hoje 30% de mulheres na organização. No mundo todo, é interessante que esse número se repete. E a percepção das mulheres nesta pesquisa também estava mais favorável. Isso porque a gente vem fazendo ações, então aparece o resultado. É isso que a Vanessa está falando, aparece o resultado. E isso fortalece, né, faz com que o colaborador se engaje na pesquisa no ano seguinte, consiga, inclusive, compreender que para uma melhoria, o tempo é necessário. Né? Não espere um resultado para amanhã, nem para depois de amanhã. A mudança comportamental entender não que é imediato. Exatamente. Né? Então... Com certeza. E vocês podem citar algumas coisas legais que já aconteceram, que foram identificadas, como essa, porque foi identificado na pesquisa e que houve na sequência um plano de ação e deu um resultado legal, ou coisas que foram implementadas a partir dessa demanda dos colaboradores? Na empresa, a gente teve alguns exemplos, né? Eu falei do ciclo de gente, que é um processo nosso de desenvolvimento de carreira. Não estava muito estruturado e claro para os colaboradores. Então, a primeira pesquisa que a gente fez, isso foi muito evidente. E aí foi possível desenvolver. A Veracel contratou uma consultoria de imediato e nos ajudou a desenvolver o que a gente chama de ciclo de gente, com... critérios claros para desenvolvimento de carreira, por meio do mérito, desenvolvimento da própria liderança também. E, além disso, a gente teve uma outra ação que a gente chama de nosso programa de bem-estar, que também ampliou a visão a respeito de bem-estar, também por meio da pesquisa. Canais de comunicação direta com o presidente. A comunicação aí. Então, a gente criou, a partir dali, a nossa live com o presidente. Acontece uma vez por mês. Então, a gente tem os temas que a gente faz a curadoria dos assuntos mais estratégicos, mas também é um ambiente aberto para que os colaboradores possam perguntar o que quiserem para o nosso presidente. E a gente ainda teve um outro canal de comunicação que a gente chama de Café com Diálogo, que aí é um grupo mais restrito de colaboradores de diversas áreas que são convidados para uma conversa direta com o presidente, uma vez por mês. Então, são alguns exemplos que a gente implementou ao longo desse tempo que foram frutos da pesquisa GPTW. Né? Com certeza. E que, sem dúvida, tem melhorado o nosso clima, porque a gente vê quando espontaneamente o colaborador fala sobre isso. Sim. Né, usa suas redes pessoais para falar sobre isso. Né? Então, você vê ali o engajamento imediato, né, espontâneo nessas ações. Com certeza. Ilana Rigos? Uma das que a gente fez, que você lembrei agora também, foi o Conversa de Bar. Bar com RH no final. Né? Então, é um espaço que a gente promove, eventualmente, para tratar qualquer tema. Né? Então, eu não entendo sobre bônus, não entendo, quero saber, por exemplo, a própria questão do híbrido. Fizemos, logo no comecinho que a gente voltou, também fizemos uma conversa de bar com quem quiser participar, não tem obrigatoriedade nenhuma. E as pessoas falam. As pessoas falam. Um dos temas que apareceu no primeiro conversa de bar foi a questão do luto. Né? A questão, Valéria, poxa, a gente acha que poder falar sobre luto, trazer alguém aqui para falar sobre luto e tal, porque estava presente essa questão, né? Então, Conversa de Bar foi algo que a gente lançou e está lá. Eu até já disse para as outras áreas, falei, gente, o Conversa de Bar é de todos. Claro. É RH no final, mas é RH, porque RH somos todos, claro. Né? Então, a gente lançou o Conversa de Bar. O programa de desenvolvimento de lideranças também de uma maneira mais estruturada, porque ele existia, mas ele não estava tão atrelado a alguns objetivos mais macros da empresa. Então, a gente fez o programa de desenvolvimento de lideranças a partir de uma conversa longa com o presidente e os vice-presidentes. Ele foi desenhado e está terminando esse ano. Ano que vem a gente vai retomar com uma outra cara. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Até escutando vocês e os outros clientes conversando sobre os planos de ação que são gerados em função da GPTW ou de outras pesquisas de clima. A gente está falando GPTW aqui porque a gente está num momento, né, de justamente muitas empresas vão responder a pesquisa agora. Até porque tem um calendário aí que varia
bastante entre o anual, entre o nacional, de alguns rankings e tal. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que algumas empresas que têm algum temor em relação a pesquisas, né? Que falam, a primeira coisa que as pessoas vão pedir é aumento de salário, é remuneração. E se você for ver todos os questionários, a maior parte, a coisa que menos aparece ali, ou aparece lá embaixo, é a remuneração. Elas querem ter mais ideia de como elas crescem, elas querem se sentir acolhidas, elas querem entender um pouco mais sobre algo que elas já têm, que é um benefício XYZ. Elas querem, às vezes, entender um pouco mais do negócio. Você tinha falado que elas tinham identificado que elas não sabiam sobre os produtos que é da empresa dela, que eram B2B e não B2C. Então, ampliar os espaços de diversidade. Olha como é também. ampliar e se sentir, agregar mais diversidade, incluir mais pessoas no seu hall ali de colaboradores. Elas querem entender um pouco mais como elas contribuem, inclusive, de volta. Você vê o quanto é rico isso, e às vezes a gente subestima a percepção do outro sobre a pura função de trabalhar, que é de você trabalha e eu te remunero. E tem muito além disso, de algo que é um universo muito maior e às vezes tem muito mais coisas que orbitam ao redor disso, né? Muitas vezes é só informação. É. Muitas vezes é um reconhecimento público. Né? Não é um reconhecimento financeiro necessariamente. Exato. Né? É um reconhecimento, é saber sobre a minha carreira, o que tem para mim, né? Como é que eu vou crescer aqui dentro, né? De uma maneira verdadeira. Né? Sim. Tem coisas que são muito mais simples. Por isso é que é importante que a gente também ajude os gestores a ouvirem cada um. Claro. Né? Cada um vai ter uma necessidade de carreira, um desejo, né? E é importante que aí a comunicação entra, né? Comunicando para as pessoas na empresa como é que isso é possível, quais são de uma maneira mais macro, né? Mas quais são os caminhos, como é que a empresa se estrutura para que você possa traçar o seu caminho, né? Como é que devem ser as conversas nas avaliações de desempenho, né? Os feedbacks, como é que você também, colaborador, se prepara para dizer para o teu chefe o que eu quero, né? Não se intimidar, né? Porque também tem muito isso, né? Então, são e vários... ao longo do ano, né, Valéria? Exato. Porque deixar o copo presente. sempre vazio, né? Não deixar apenas para o momento da pesquisa. Exatamente. Então, esse líder próximo do seu time consegue ir percebendo, seja nos momentos de feedback, seja no dia a dia, ou tendo essa escuta ativa, a gente consegue ir trabalhando de forma, seja individualizada, seja de forma coletiva, com o apoio da comunicação, deixando isso de maneira mais transparente, clara, compreensível para todo mundo. Claro. Chega no momento da pesquisa, o resultado aparece, né, de um certeza. trabalho desenvolvido ao longo do ano. Ou a necessidade de desenvolver. Exatamente, novos pontos que não foram identificados antes. E você tinha falado uma coisa interessante, que era a questão de eles querem também um ambiente mais diverso. A gente estava comentando lá no começo sobre o Great Place to All. Né? Essa questão da diversidade vem muito sendo apontada, não só é uma necessidade global, mas obviamente apontada como atingir essa especificidade dentro de cada corporação com a sua particularidade, né? Então, acho que o Great Place for All vem identificar essa necessidade, em que nível que você está dentro do ambiente de diversidade e inclusão, para que você possa planejar, de repente, a sua própria política de diversidade, o quanto você precisa crescer e melhorar também nesse sentido, né? A Great Place tem o NPS de diversidade, né? Isso dá mostra pra gente que nível que a gente está e o que a gente tem ainda para fazer, não é? Também, de novo, pela percepção do colaborador, porque é interessante, porque às vezes a gente pensa que estamos num caminho, né, e o caminho mais adequado, mas o colaborador vem com a percepção dele que nos ajuda a melhorar a nossa estratégia. Claro. Né? Então, e como é que ele vê aquilo que está acontecendo? Sim. Então, isso é muito importante. Né? É um olhar no nosso caso, quase 1.000 pessoas, 900 pessoas contribuindo com o processo. É muito rico.
de diversas formas, de diversas pontas, né? Um público muito heterogêneo, inclusive, né? Com certeza. Agora, uma coisa que a gente estava comentando é que, óbvio, do muro para dentro a gente tem uma avaliação. Mas esse tipo de avaliação, ela serve do muro para fora também. Ela agrega bastante no sentido de ser de aumentar aí a tua taxa, de teu índice e a tua representatividade como marca empregadora, inclusive, né? O teu EVP e tal. Como é que vocês enxergam essa capacidade de você também transformar uma certificação como essa numa grande propaganda que você possa fazer sobre a sua própria empresa como marca empregadora? A gente percebe que receber o selo, né, além de fazer a gente se sentir orgulhoso, puxa, que bom, né? A gente vem fazendo esforços e ele tá aqui um resultado bacana, reconhecido. Né? E a gente percebe que cada vez mais e mais pessoas estão percebendo isso também. Então, começam a publicar mais no LinkedIn, começam a demonstrar isso. Sim. E, obviamente, a gente também usa para mostrar para os nossos clientes, os nossos fornecedores, e, de alguma forma, para os nossos fornecedores também buscar um compromisso na linha, né, nessa mesma linha, né, de credibilidade, de uma relação com o colaborador verdadeira, sincera, enfim, transparente. Então, a gente capitaliza muito nesse sentido também, né? E, sem dúvida, que ela não só aumenta a reputação, mas ela fortalece, porque é o próprio colaborador comentando e falando. É um testemunho real, né? Daquele ambiente que tem um bem-estar, que ele quer ficar mais tempo ali, é um lugar onde ele aprende, é um lugar que ele está crescendo, enfim, ele comunica esses valores, né? Com certeza. Isso ajuda a atrair talentos. Sem dúvida. Né? Por isso que é estratégico a pesquisa total, de clima. Todo mundo quer ter um bom ambiente de trabalho, né? Sim. Ter uma boa experiência no lugar onde você passa. E cada vez mais, não é? Cada vez mais. Entrevistas, converso com pessoas e essa é uma busca, né? Eu quero um lugar onde eu posso me desenvolver com tranquilidade, não tranquilidade no sentido de ser um lugar calmo, não é isso, não existe empresa calma. Não existe. Pressão de trabalho existe em qualquer lugar. Mas no sentido assim, de que aqui eu estou seguro, aqui eu posso ser quem eu sou e continuar crescendo e aprender, e, enfim, errar e aprender e crescer, né? Quando a gente experimenta um ambiente como esse, a gente fala a respeito disso, né? De forma genuína. E aí isso atrai talentos. Né? Então, e retém. Então, sem dúvida, é uma estratégia. Né? A pesquisa nos ajuda, do ponto de vista estratégico, a isso, a ser essa marca forte, né? Essa marca que atrai por aquilo que ela é. Com certeza. Né? E não por aquilo que eu digo sobre mim mesmo. Como marca empregadora. Mas aquilo que falam sobre mim, que é o melhor. Com certeza. Né? Que é a reputação sendo formada. Claro, com certeza. E como que a gente não cai no comodismo da boa nota, da certificação? Porque as coisas ruins acontecem. Há muitas empresas que são impactadas por ondas de demissão em massa, por perdas de benefício, ou por algum momento, né, que não tá muito bacana. Como não cair na coisa do time que tá bom, não se mexe em time que tá ganhando. A verdade é que sempre se mexe em time que tá ganhando, né? Para continuar ganhando. Eu acho que não tem como nos acomodarmos, porque tem muito trabalho. Sempre, né? tem oportunidades. Sempre tem oportunidade, né? E mesmo o time ganhando, ele tem como melhorar. Né? E o mundo está tão cheio de novidades, né, gente? A gente está sempre passando... Olha, a pandemia, eu acho que ela... Eu julgo que a pandemia ela criou um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de ser. Eu acho que ela promoveu uma profundidade em cada um, sabe? Nós ficamos um pouco mais críticos com uma série de questões, né? Mais sensíveis com isso. Sensíveis, né? Às vezes até um pouco mais intolerantes, mas às vezes mais tolerantes. Também, exato. Né? Algo aconteceu, né? Que movimentou, mudou, né? E do ponto de vista de tecnologia, gente, como nós estamos sendo impactados, né? A preocupação que a gente tem que ter com o futuro agora, com as tecnologias chegando, ocupando espaços e profissões e tarefas, né? Como é que essas pessoas vão ficar? A gente, ao mesmo tempo, vendo o gap que tem no Brasil de formação educacional, principalmente dos mais jovens. Com né? certeza.
e uma série de questões que a gente ainda está lidando, a questão do etarismo, né? Ainda os preconceitos que ainda são... Então, assim, a gente tem um conjunto de fatores ainda para lidarmos que não tem como nos acomodar. Não tem fim, né? Não tem fim. A gente está lidando com gente, né? Não tem jeito. Somos inquietos, somos insatisfeitos. Cheios de expectativas. Coerentes e buscando coerência. E toda hora a gente quer uma coisa nova, a verdade é essa, né? Não é? É verdade. O rico da pesquisa, seja ela qual for, é isso, né? É nos permitir conhecer o outro, né? Conhecer a percepção do outro. Sim. E melhorar tudo aquilo que é possível. Claro. Sempre tem oportunidades de melhoria. Porque o mundo é muito dinâmico, Sim. né? E a gente tende a trazer aquilo que a gente vive na sociedade para dentro da empresa, né? Para se sentir cada vez melhor no ambiente de trabalho. Exato. Então, é dinâmico e é rico, né? E cheio de oportunidades, como eu disse. A gente está chegando perto do fim, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o GPTW 2023 de vocês. Já foi? Já foi o de vocês? Já estamos certificados. Ah, que legal! Parabéns! Foram tetra, então? Fomos, na verdade, se a gente conseguir considerar 2015, sim, né? Tá. Considerando os 3 anos seguidos, né? Sim. Somos tri, mas somos tetra, vai. Coisa boa. Vocês estão preparando a campanha. Estamos preparando nossa campanha de comunicação. Sim. A gente deve realizar a pesquisa agora em outubro, Sim. né? E até novembro, final de novembro, a gente já tem o resultado da certificação. Legal. E depois nos preparar para o Ranking Bahia, que a gente sempre participa do Ranking Bahia. Né? A gente tem ficado sempre entre as melhores empresas para se trabalhar na Bahia. Legal. Esperamos que esse ano a gente receba uma boa notícia novamente. Que bom, que bacana. Estamos aí esperando o Hexa, né? Estamos. Contando com Esse Hexa aí vai sair. Esse vai sair. Estamos melhores do que nunca. Ave Maria. Então, vamos chegando ao fim. Eu queria muito que a gente olhasse para o futuro. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, inclusive para as empresas que estão nos escutando, para os líderes que estão nos escutando, para os gestores, seja de comunicação. A gente tem um público muito variado aí entre lideranças, profissionais de comunicação, profissionais de RH, profissionais aí dessa área corporativa que escutam e veem o Diálogos agora. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para eles em relação ao quanto é importante a gente escutar. A gente está falando de diálogo, é importante a gente ter esses momentos, inclusive dentro das nossas empresas, saindo do plano institucional e indo para o plano mais humano da coisa. Eu acho que você já respondeu, né? E aí eu vou puxar a sardinha para a comunicação, né? Eu, como responsável pela área de RH, já há alguns anos, não vivo sem comunicação e acho ótimo que eu tenha trabalhado em empresas em que entendem que a comunicação é importante que ela esteja com a área de recursos humanos ou muito próxima, né? Nos últimos 3 lugares em que eu trabalhei, a comunicação estava com a área de RH, né? Porque eu acho que ajuda a dar sinergia e a comunicar de uma maneira coerente as nossas ações, os nossos valores, as nossas práticas. Então, assim, eu acho que a gente, se não tiver uma atenção para a comunicação, eu acho que aí é onde a coisa complica, né? Então, o combinado não sai caro, né? Então, a mensagem que eu diria para os líderes, para as empresas, invistam em comunicação de verdade, né? Falar a verdade, buscar formas de falar a verdade, né? De forma que você possa construir uma relação de confiança com o seu colaborador, com o seu time, né? E construir saídas, perspectivas, né? Não tem uma pesquisa, a gente não faz pesquisa aqui na empresa e tal. Ok, faça você, então, a sua pesquisa, procure saber, ouça o seu colaborador e comunique, né? Deixe ele saber o que está acontecendo, o que tem para ele, né? Como é que essa empresa está crescendo e quais as possibilidades, enfim. A gente quer crescer, a gente quer ser melhor no ano que vem, a gente quer ser melhor cada vez mais, né? Então, a comunicação, para mim, ela é fundamental, né? Então, não é porque eu estou aqui, né? Eu acho que recursos humanos, desenvolvimento e comunicação têm que andar juntos, né? Perfeito. Eu concordo, Valéria, e eu ouvi bem recentemente uma colega que falava que a comunicação, ela desembaça o vidro. Ótimo. Que ótima analogia. Gostei da imagem. E eu gostei também dessa referência, tenho usado bastante desde então, porque é esse o poder da comunicação.
né? A gente consegue, a gente ajuda a fazer a da liga. Uhum. A gente consegue desembaçar aquilo que não está sendo percebido. Dá sentido, como você falou. E dá sentido para aquilo que importa. Uhum. Né? E o colaborador, como a gente vem falando aqui, ele quer fazer parte. Né? Ele quer se conectar. Né? Ele quer participar do que acontece. Ele quer saber o quanto que aquilo que ele faz no dia a dia dele tem sentido. Né? Contribui para os resultados da empresa. E a comunicação ajuda, seja por meio da liderança, né? A liderança sendo esse bom comunicador, que é que na ponta ajuda a fazer sentido e dá liga a essa comunicação. Seja nós, profissionais de comunicação, pelas estratégias de comunicação também, que a gente lança a mão para fazer com que tudo isso que acontece na empresa seja percebido pelo colaborador, e ele vai se sentir mais feliz em trabalhar naquele lugar. Né, os valores conectados, né, o senso de pertencimento, o orgulho lá em cima. É isso que a gente quer, né, no final das contas, porque isso também vai contribuir com a reputação da empresa, com a imagem da empresa. Né, e para nós, da comunicação, isso é um grande valor. Né? Então, a GPTW nos ajuda nisso, né? Um parceiro da comunicação, que ajuda a comunicar esses principais valores que a gente avalia. Né? Como é que está o nível de imparcialidade da empresa, nível de credibilidade, respeito, confiança, né? Camaradagem. São valores que a GPTW preza e que são importantes para toda a organização. E necessidades humanas, né? Cada vez mais. Né? Então, a comunicação ela tem esse aspecto de humanização. Ela tem essa... perpassa a comunicação a humanização. Né? Então, por exemplo, um exemplo simples, né? Nas ações internas em que a gente coloca o colaborador fazendo um relato pessoal, conectam bastante. Conectam, é o que é mais visto. Né? Quando você vai lá e faz o levantamento, levanta as métricas e tal, né? De acessos e tal, o que é mais visto são aqueles vídeos, aquelas comunicações em que tem um colaborador contando alguma coisa, fazendo um relato. Né? Às vezes sobre eles mesmos. Exatamente, geralmente sim. Sabe que teve um momento que eu fiz até uma pesquisa sobre canais de comunicação. A gente tinha uma revista, um boletim na época. E eles pediram, os colegas que participaram da pesquisa na época, comentaram que eles queriam que o nosso boletim aparecesse mais gente. E eles não somente fazendo aquilo que eles faziam no seu dia a dia, mas que eles também pudessem falar sobre a vida deles. Claro. Né? Conhecê-los melhor. Com quem eu trabalho? Quem é aquela pessoa que faz todo dia aquele trabalho, né, na empresa? Como é que eu posso contar com ela? Como é que nós formamos um time? Claro. Né? As partes conectadas. Então é isso, né? A humanização da comunicação ela é fundamental para a gente alcançar bons resultados. Meninas, amei o papo. Ficaria conversando horas com vocês aqui, mas a gente tem um tempinho limite até para a Vanessa, para a Valéria poderem voltar às suas atividades. Mas eu adorei nossa conversa. Acho que falar de GPTW para a gente é muito importante, não só porque, como consultores na área de comunicação corporativa, a gente incentiva as nossas empresas, nossos clientes a fazerem essas pesquisas, não só nessa área, mas também pesquisas comunicacionais, pesquisas Pulse, para que a gente consiga medir, porque esse é um grande gap, inclusive, de comunicação, mensurar ou, às vezes, o imensurável, né? Mudança de comportamento, a qualidade da comunicação, das mensagens que chegam para as pessoas, mas também o fato das ações, do quanto que a gente precisa também melhorar e evoluir, né? Nesse relacionamento que é contínuo e é constante, não tem volta, né? Então, inclusive, porque também somos GPTW, esse ano conquistamos nossa certificação. Parabéns. Muito legal. Ficamos muito felizes, inclusive, para dar exemplo, né? Tipo, se a gente fala para vocês fazerem, a gente tem também. Coisa boa, parabéns. Então, eu queria muito me despedir de vocês, deixar um último minutinho para vocês também poderem agradecer e estarem aqui. Então, agradeço demais, foi ótimo, adorei te conhecer. Vamos trocar figurinhas. Vamos fazer um grupo de WhatsApp. Se você tem algumas práticas muito legais, eu quero saber mais. Acho que isso é outra coisa bacana também, né? A gente poder trocar com os colegas, né? As coisas que eles fazem, né? E muito obrigada por essa iniciativa, muito obrigada por poder estar aqui conversando, bater um papo, poder falar sobre isso. Sim. É muito bom, né? Eu gosto dessa troca, sinto falta disso. Foi muito bom. Que bom. Estou muito feliz de ter você aqui também.
Para mim também foi uma delícia participar aqui com vocês, aprender também. As trocas enriquecem, né? E nós somos seres relacionais, né? Então, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente aprende, mais a gente cresce como ser humano, mais a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, eu estou muito feliz por começar a semana tão bem com vocês. Obrigada. Espero poder ter contribuído também para quem nos ouve, né, entender o quão rico é esse processo. E como que vale a pena investir nisso. Com certeza. Em pesquisa, em comunicação, em ouvir, em dialogar, em conversar. Maravilha. Obrigada, meninas, mais uma vez pelo tempo, pela generosidade de compartilhar experiência e conhecimento com a gente. E obrigada a você que ficou aqui com a gente, ouviu, que nos viu esse tempo aqui, tomar uma horinha e pouca conversando aqui. Muito obrigada por você nos acompanhar. Se ficou com vontade de maratonar, de assistir e de escutar os nossos outros diálogos, eu convido você a tanto se inscrever no nosso canal do YouTube, como também acompanhar a nossa rede aí, tanto o nosso blog Diálogos, tem textos muito interessantes lá que a gente lança toda semana, que eu convido vocês a conhecerem, e também temos aí nas plataformas do Spotify, do Google Podcast, também para você acompanhar e poder escutar aí todos os nossos episódios. Então eu agradeço mais uma vez, obrigada. Falando em GPTW, a gente está com vaga aberta, hein, na trama, então inscreva-se também, é um ótimo lugar para se trabalhar. Muito obrigada a todo mundo, e a gente se vê no próximo Diálogos. Vem dialogar com a gente. Tchau, tchau.